Olá, 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 pessoal. Tudo beleza? Estou dando continuidade a nosso conteúdo de evaporação, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os equipamentos utilizados nessa operação, ok? Então, antes de apresentar a classificação, eu decidi mostrar um pouquinho esses equipamentos. E o primeiro equipamento que eu quero mostrar para vocês é o evaporador com circulação forçada, tá? Enquanto abre aí o videozinho, algumas características desse equipamento, tá? Lembrando que esses vídeos estão todos lá na nossa página no YouTube, tá? Qual a característica de um equipamento de circulação forçada, tá, pessoal? A característica básica de um equipamento de circulação forçada é, obviamente, a presença aqui da máquina de fluxo, tá? E ficou um pouquinho baixo, vamos ver se melhoramos. Então aqui, ó, presença da máquina de fluxo. O que a máquina de fluxo ela faz, né? Se nós observarmos, o trocador de calor, ele é o coração de um evaporador, é o trocador de calor dele, né? Então o que a máquina de fluxo faz, né, é enviar o fluido para o trocador de calor, né, promovendo um processo de convecção forçada aqui no trocador de calor. Então esse processo de convecção forçada ele vai aumentar os coeficientes de troca térmica, certo? Então o objetivo aqui do evaporador com convecção forçada é aumentar esse coeficiente de troca térmica. Então, algumas características desses equipamentos. É claro que existem várias formas construtivas desse equipamento, tá? E aqui nós temos alguns deles, né? Porém, todos eles aqui a gente salienta a presença do que, né? Da máquina de fluxo, tá? Aqui vai estar a máquina de fluxo, aqui vai estar a máquina de fluxo, tá? E nesse caso aqui, ó, dessa figurinha aqui de cima, nós temos o que? Uma convecção forçada devido a uma agitação do sistema. Então, esses equipamentos, essa é a característica desses equipamentos, da presença de máquina de fluxo, né? E por isso, uma das vantagens é o alto coeficiente de transferência de calor. Além disso, por ter convecção forçada, nós temos menos problemas, tá, com sais e outras substâncias que vão causar incrustação, tá, incrustação nos tubos do trocador de calor. Porém, né, nós temos um custo principalmente relativo a essa máquina de fluxo aqui que nós vamos ter que usar. Então, custo energético, tá, em relação a isso. Tá? Algumas aplicações aqui, então, para soluções viscosas, ela é uma saída. Por quê? Porque eu vou ter a máquina de fluxo para movimentar, né? Então, uma convecção natural numa substância viscosa seria mais difícil. Tá? Eu posso trabalhar com produtos que venham a cristalizar dentro do trocador de calor. Por quê? Porque a máquina de fluxo vai mover esses cristais. Inclusive aqui, ó, essa letra C aqui, tá? É um evaporador cristalizador de Oslo. Tá? Nós vamos ver lá na cristalização um pouquinho mais sobre esse equipamento. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a formação de cristais, e isso não é todo equipamento que pode ter a formação de cristais. Tá? Outro tipo de sistema de evaporação, pessoal, são os equipamentos, são os evaporadores com circulação natural e com tubos curtos, tá? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho como é que funcionam esses equipamentos aqui, tá?
Então, qual é a característica desses equipamentos, tá? Eles são baratos, né, pelos tubos dos trocadores de calor e pela ausência de máquina de fluxo, tá? Só que, ao contrário dos outros equipamentos, eles têm baixo transferência de calor para líquidos, principalmente para líquidos viscosos, eles não são bons equipamentos. Já agora, os equipamentos de circulação natural de tubos longos, esse sim merece a gente dar uma olhadinha com mais atenção aqui no vídeo, tá? Um vídeo bem ilustrativo aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui em cima nós temos a zona de separação, aqui o trocador de calor, tá? E aqui dentro os tubos, tá? Então olhem só. Depois nós vamos falar sobre esses defletores, entrada de vapor de aquecimento, tá? A alimentação aqui que entra para dentro dos tubos do trocador de calor. E a circulação aqui por dentro dos tubos, tá? Lá no topo, a saída de vapor. Aqui embaixo, a saída de condensado. E como é que seria isso mais ou menos num processo dinâmico, tá? Então aqui estão os equipamentos de tubo longo e uma característica desse equipamento, que esse trocador de calor ele pode ser aqui, ó, ele pode ser junto do equipamento, tá? Ou separado do equipamento, tá? Então aqui nesse caso nós temos um trocador de calor separado do equipamento e aqui nós temos junto ao equipamento, tá? E aqui nós temos um invertido, tá? O que é o caso do trocador de calor invertido? Ele entra lá no topo, passa por gravidade aqui, né, nos tubos, e cai aqui numa câmara de separação líquido-vapor, tem o produto aqui na base, e o vapor aqui na lateral. Também são equipamentos com baixo custo e têm coeficientes de transferência de calor um pouco mais adequados, né? Principalmente os equipamentos de circulação com tubos longos verticais por filmes, tá? Quando a gente larga uma pequena película aqui de líquido no interior do tubo do trocador de calor. Os equipamentos de tubo vertical, por sua vez, vamos dar uma olhadinha aqui nesses equipamentos. Então, nesse caso aqui eu tenho um trocador de calor onde os tubos estão na vertical do equipamento. Então vocês já podem ver aqui, ó, o trocador de calor, né? Vamos ver aqui, ó, aberto.
E aqui nós temos uma coisa que é chamada de recompressor de vapor, tá? O que esse recompressor de vapor faz? Ele aumenta a pressão do vapor, recuperando o material evaporado do próprio líquido, tá? Então vejam, por dentro vai passar o vapor, que foi recuperado da própria evaporação do líquido, tá? E por fora, então nós temos ali os jatos do líquido que deve ser concentrado, tá? Também existem vários designs para esse tipo de equipamento, tá? Só mostrando um exemplo, então, aqui da disposição dos tubos na horizontal. Então aqui, ó, são equipamentos que não têm recompressão de vapor. O mais semelhante ao que a gente viu no vídeo é esse aqui, o de baixo aqui, tá? Então o líquido é bombeado na forma de um spray sobre os tubos que estão aquecidos porque internamente passa vapor, tá? Ou aqui o líquido está mergulhado numa câmara, onde dentro dessa câmara está o trocador de calor. Tá? Então, de novo, por fora dos tubos eu tenho o vapor e por fora dos tubos eu tenho o líquido e por dentro dos tubos eu tenho aqui o vapor, tá? Então, algumas características tem relativamente bons coeficientes de transferência de calor e são equipamentos que pela sua capacidade tem um custo relativamente baixo, tá? Entretanto, eles têm alguns problemas quando o líquido contém sais dissolvidos. Outra questão é que, por ser vertical, eles ocupam uma maior área de planta, né? Enquanto que os equipamentos... Desculpa, por ser horizontal, né? Enquanto que os equipamentos verticais eles vão ocupar uma área de planta bem menor. Então, de forma geral, gente, é claro que aqui foi só para ilustrar para vocês didaticamente como esses equipamentos eles são montados, né? Existem várias tecnologias, né? Existem várias empresas que desenvolvem tecnologias e cada empresa tem o seu design próprio do equipamento, mas de forma geral a gente tem isso, tá? Então o que a gente tem aí nos equipamentos de evaporação, né? Nós podemos classificar eles quanto à circulação, que pode ser natural ou forçada, lembrando que na circulação forçada nós temos a necessidade de bombas para circular o líquido, tá? Para recircular o líquido dentro do equipamento. E nós temos os equipamentos de circulação natural, no caso a própria gravidade faz esse processo, né? Ou simplesmente eu não tenho uma bomba que recircula dentro dos equipamentos de circulação natural. De circulação forçada são normalmente verticais, tá? Mas eu ainda posso distinguir eles em verticais e horizontais, né? E na questão dos que está associado com a disposição dos tubos do trocador de calor, tá? Então os tubos na verticais ou os tubos na horizontal, e também quanto à posição do trocador de calor, né? Então ela pode ser interna ao evaporador ou externa ao evaporador. E eu ainda posso fazer uma outra distinção aqui quanto ao comprimento dos tubos. Então, esses tubos podem ser mais longos ou tubos mais curtos, tá? Então, basicamente um diagrama aqui fazendo uma classificação desses equipamentos, tá? Aqui nós temos, lá do APV Evaporator Handbook, nós temos um diagramazinho bem legal que ele fala sobre quando eu devo aplicar cada tipo de evaporador. Então vejam que aqui, ó, os evaporadores de filme, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse evaporador depois com um videozinho, tá? Os evaporadores de filme, eles são aplicados para fluidos com baixa viscosidade e baixa capacidade de provocar incrustamento, tá? Incrustação. Enquanto que aqui os evaporadores com circulação forçada, exatamente pelo fato de poder carregar essa incrustação, né, eles podem ser utilizados para equipamentos também, para líquidos também com alta viscosidade e alta capacidade de fouling aí, tá? Então, quando eu vou utilizar,
né, cada tipo de equipamento, eu devo sempre observar a viscosidade e principalmente o fouling do equipamento, o fouling do líquido, a capacidade de causar fouling que o líquido tem. Tá? Alguns detalhes super importantes que eu vou mencionar aqui nesse vídeo, tá? Não são só esses, mas esses aqui são detalhes que eu julgo muito importantes, tá? Todo equipamento, como eu falei, o coração do equipamento é o trocador de calor, né? Ele que faz o serviço, digamos assim. Mas se a gente fosse colocar como peças, como órgãos do corpo humano, talvez aqui a parte de cima, o separador do equipamento, seriam os pulmões do corpo humano, né? Então, sem um ou sem o outro, não existe o equipamento, né? Então, um evaporador ele é constituído basicamente de um trocador de calor e de um vaso de separação, né? E qual é o objetivo desse vaso de separação? Deixar que o mínimo, né, de sólidos presentes aqui no líquido concentrado seja carregado na corrente de vapor. Tá? Então, se vocês olharem esse separador aqui, por exemplo, né, dá para ver que ele é parecido com algo que a gente já conhece, que é o nosso ciclone. Né? Então, aqui ó, entra tangencial, ao entrar tangencial, o líquido bate na parede aqui, forma todo aquele processo de perda de carga e atrito com a parede e volta aqui, né? Ou vem para a corrente de líquido concentrado, enquanto que o vapor sai na parte ascendente do equipamento, tá? Então é um exemplo. Outro exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, a questão do evaporador de filme que eu comentei com vocês, tá? Então lá na cabeça do evaporador de filme, nós temos uma peça que ela serve para quê? Para distribuir uniformemente essas peças aqui, ó, elas servem para distribuir uniformemente o líquido dentro do tubo, tá? Então aqui tem um videozinho que mostra um pouquinho sobre isso. Então aqui, ó, essas peças aqui, ó, o que elas vão fazer, tá? Dê uma olhada ali. Elas vão distribuir o líquido de forma uniforme na forma de um filme dentro do tubo, tá? Aqui o líquido passa por dentro do tubo, tá? Tem o calor por fora do tubo aqui, vapor por fora do tubo. É muito importante vocês já fazerem essa distinção, tá? Material evaporado é o que sai do líquido e vapor, eu estou falando aqui da caldeira, tá? Vapor de aquecimento, tá? Então o que esse vapor de aquecimento ele vai fazer, né? Lá no fundo, então, eu vou ter a separação, né? O tanque de separação. E mais uma etapa do tanque de separação, né? Para evitar que eu tenha líquido sólido sendo carregado junto. Tá? Então isso aumenta bastante os coeficientes de transferência de calor. É um caso, por exemplo, usado na concentração de leite, tá? Desse tipo de evaporador. Aqui nós temos alguns equipamentos, as fotos de alguns equipamentos, para vocês observarem. Então aqui são equipamentos relacionados à evaporação de leite, tá? Essa aqui é uma planta de evaporação de leite, são dois evaporadores aqui, ó, um do lado do outro, e aqui tem mais um terceiro, aqui tem mais um terceiro, ó,
e aqui uma plantinha de evaporação em escala tridimensional. Um pouquinho então, gente, sobre esses equipamentos. Como eu comentei durante o vídeo, é óbvio que tem muita tecnologia no mercado, não dá para englobar todas essas tecnologias em uma única aula, né? Mas fica aí para vocês entenderem um pouquinho sobre como esses equipamentos são classificados. Beleza, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.